essa combinação de um vírus que se dissemina muito rápido e que tem, ao mesmo tempo, uma capacidade de gerar casos graves, ela gerou um desafio muito importante para as estratégias de controle. Nós tivemos aí, desde o começo, lá na China, depois se espalha para alguns países da Ásia, depois vai para a Europa, e em alguns países da Europa causa uma situação dramática, né? Porque naquele momento, talvez um pouco pela falta de conhecimento acumulado, o outro por essa, talvez, a perspectiva de achar que aquele quadro que ocorria lá na China era mais da China mesmo, que não se repetiria em outros países. Sabe lá por que motivos, né? Mas países como a Itália e a região norte da Itália, que é a região mais rica da Itália, foi surpreendida já com a explosão de casos que superou a capacidade do sistema de saúde italiano. O mesmo aconteceu aqui em Nova York, né, nos Estados Unidos. Não tomaram as medidas de distanciamento social no momento adequado, o que causou algumas experiências e um aprendizado importante, né? A maioria dos países europeus aprendeu com isso. A América Latina aprendeu também, implantou distanciamento social. Uma única exceção, eu diria, que foi aquela explosão que a gente teve em Guayaquil, no Equador, mas implantaram medidas de distanciamento social no momento adequado, conseguiram reduzir a velocidade de transmissão por um período relativamente grande. O que é que nós temos hoje eu diria, que o conhecimento, né, nos vem demonstrando? Primeiro que nós não precisamos repetir isso em nenhum lugar do mundo, eu espero, mas a capacidade a velocidade de transmissão é tão rápida que, se nós deixarmos a transmissão do vírus sem nenhum freio, nenhum sistema de saúde do mundo consegue responder à necessidade de leitos de UTI, de respiradores mecânicos, e a gente vai ter gente morrendo por falta de acesso a esses equipamentos. Isso eu creio que não há dúvida. Pela primeira vez no mundo, a gente teve a aplicação de medidas, as chamadas medidas não farmacêuticas, né, as medidas de distanciamento social, quarentena, lockdown, dependendo do grau de rigidez dessas medidas aplicadas em tão larga escala e com tantos resultados já, alguns resultados muito bem quantificáveis, demonstrando que, se não se adota, os sistemas vão estar sobrecarregados e a gente vai ter mortes por falta de equipamentos disponíveis, né? Ao mesmo tempo, nós temos hoje, na América Latina, é a primeira região do mundo com tanta pobreza, tanta gente vivendo de economia informal, que é acometida pela Covid-19, né? Isso dá um desafio adicional, porque as políticas de distanciamento social, para serem aplicadas em países de economia formal, com uma rede de proteção social muito bem estabelecida, elas têm um poder de adesão da sociedade muito maior do que quando nós estamos vendo a aplicação em países que têm 50% da economia informal, né, que tem um percentual importante da população vivendo em condições completamente inadequadas, né, em aglomerações naturais, digamos assim, como nas favelas. Ou seja, é um desafio importante. Sem uma rede de proteção social, sem compensações econômicas, sem um investimento por parte do Estado capaz de diminuir o impacto sobre essas famílias, a adesão às medidas de distanciamento social, elas sempre sofrem um desafio, né, para serem mantidas ao longo do tempo. Eu creio que, talvez na África, depois a gente vai ver algo parecido, né, daqui a algumas semanas ou meses, mas na América Latina hoje esse tem sido um desafio importante. Nós temos sempre defendido, e estamos trabalhando num documento junto com a CEPAL, que deve ser lançado aí em 2 semanas, evitar essa dicotomia entre economia e saúde, né? Quando a gente olha alguns dados, como os países se comportaram de maneira diferente, e o caso da Suécia, que foi apresentado muitas vezes como, olha como a Suécia está fazendo bem, a Suécia não tomou medidas de distanciamento social obrigatórias, não, e está passando bem pela pandemia. Isso se mostrou absolutamente falso, né?
A Suécia teve 7 a 8 vezes maior mortalidade que seus vizinhos nórdicos. Ou seja, comparado com Finlândia, com Dinamarca, a Suécia teve 7 a 8 vezes mais mortos do que os seus vizinhos. E o impacto econômico foi igual. Ou seja, a custa de muitas mortes não se reduziu nem um ponto percentual do PIB de impacto na redução. Então, nós acreditamos que há que se evitar completamente essa dicotomia, reconhecer os desafios e tomar as medidas de políticas públicas adequadas para garantir que nós possamos ter adesão, né, da população, sustentabilidade, nos momentos críticos, que são conseguir reduzir a transmissão, né? Se as medidas são muito efetivas, a gente consegue controlar a transmissão, né? Não só achata a curva, como torce a curva, né, para baixo, até que você possa chegar num momento de uma abertura programada, né? A abertura tem que ser feita de maneira planejada, quando você controla a transmissão, começar processos de abertura em áreas. Eu chamo a atenção de áreas porque, num país como o Brasil, a gente tem um mosaico de situações completamente diferente em cada estado, né? Assim como aqui nos Estados Unidos tem, como no México tem, como em vários países grandes tem. Mesmo dentro de um estado brasileiro, você tem diferenças entre vários municípios, áreas. Então, esse monitoramento adequado, com indicadores epidemiológicos precisos, que te mostrem exatamente qual é a dinâmica da transmissão, né? Não é contar o número de casos confirmados do dia que está falando da realidade de 2 semanas atrás, muitas vezes, né? Mas ter capacidade de avaliar qual é a dinâmica real da transmissão naquele momento. E, ao mesmo tempo, também verificar os outros indicadores importantes, a taxa de ocupação de leitos hospitalares, de leitos de UTI, de respiradores mecânicos, etc. Então, nesse processo, enquanto a gente não tiver uma vacina, muito provavelmente nós vamos viver um período de meses em que esse será o cenário, um cenário de ajustes, né, de tomada de medidas mais duras onde for necessário, mais duras no sentido de ampliar o distanciamento social e reduzir a velocidade onde a transmissão começa a acelerar. Isso está acontecendo nos países que tiveram as ondas epidêmicas mais antes, né, da América Latina. Na Europa, aqui mesmo nos Estados Unidos, se começa um processo de abertura depois de controlar, né, eu repito sempre, mas com fases, com planejamento, com novas regras, né, de convivência, seja nos transportes públicos, seja nas lojas, seja nos escritórios, nos mercados, nas fábricas, de maneira a evitar novos focos de transmissão. O monitoramento, né, porque é possível, claro, se você volta a ter muita interação social, é possível que volte a crescer o número de casos, que volte a crescer a transmissão, porque o vírus continua aí, né? O vírus não foi embora, ele está transmitindo muitas vezes com muito menos velocidade do que antes, mas ele continua transmitindo. Então, acho que esse é um primeiro aspecto que eu diria importante. Tem outro impacto sobre o sistema de saúde, Zé Luiz, que é preciso estar alerta, né? Nós temos uns dados de alguns países europeus e aqui nos Estados Unidos, nós estamos começando a estudar esses dados no Equador, como um piloto, né, o que nós chamamos assim, analisar o excesso de mortalidade. Em todos os países acometidos pela Covid-19, durante o pico, a gente teve um excesso de mortalidade comparado com anos anteriores, naquele mesmo período, que não é explicado só pelos casos de Covid-19. Né? Claro, Covid-19 respondeu por muitas dessas mortes, mas a gente teve também, com os dados que a gente tem da América Latina, a gente reduziu de 40% a 45% a detecção de casos novos de tuberculose e de HIV em vários países, que é um proxy de que muitos serviços de saúde deixaram de operar ou deixaram de operar com sua capacidade ampla, seja porque os profissionais daí foram levados para trabalhar em hospitais na resposta ao Covid, seja porque as pessoas têm medo de sair de casa e ir a um hospital e se contaminar, mas seguramente que a gente acumulou muitos casos de câncer não detectados precocemente ou casos de câncer que deveriam já ter sido operados, ter iniciado quimioterapia, que não fizeram.
A gente tem pessoas que tiveram infarto e que demoraram a ir ao hospital. A mortalidade por infarto cresceu de maneira significativa na Itália e na Espanha, que tem dados já mais consistentes, porque as pessoas demoraram a buscar o hospital. Ou seja, esse também é um impacto importante, e a gente tem chamado a atenção de que, utilizando tecnologias já acessíveis, a telemedicina, telediagnóstico, o monitoramento, utilizar, inclusive, a atenção primária de maneira adequada, para que programas essenciais de saúde pública permaneçam funcionando quando as condições permitem, de maneira adaptada para evitar essa dupla carga, né, sobre a saúde das pessoas. Em que ponto nós nos encontramos hoje também em relação a respostas, né? Primeiro, o tema de medicamentos sempre é um tema muito polêmico, né, porque a polarização política, ideológica, terminou entrando num terreno onde antes ela não entrava. Nós não temos ainda, digo nós, a Organização Pan-Americana da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, recomendação de nenhum medicamento específico contra o vírus, né, o SARS-CoV-2, porque não tem nenhuma evidência, apesar de nós termos aí cerca de 1.500 ensaios clínicos, pelo menos, né, ensaios clínicos sendo realizados no mundo inteiro com vários tipos de medicamentos diferentes, combinações, etc. Nós não temos ainda nenhum medicamento específico contra o vírus. O que nós tivemos há 2 semanas atrás, uma notícia positiva, é que o uso da dexametasona em casos graves que necessitavam de assistência respiratória, ou seja, gente que estava recebendo oxigênio ou sob ventilação mecânica, houve uma redução de 1/5 e de 1/3 das mortes, respectivamente. Isso é o que nós temos até agora. O uso da cloroquina, hidroxicloroquina, em pacientes hospitalizados já foi abandonado no mundo inteiro. Os ensaios clínicos que testavam a cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados foram todos descontinuados, porque há muita evidência já de que não beneficia esses casos. Há dúvidas sobre será que beneficiaria em casos leves. Bom, mas até agora não há evidências, né? Acho que o estranho desses tempos é que muitas vezes se inverteu o sinal da ciência, ou seja, os que acreditam que faça bem cobram da ciência que prove que não faz bem, quando, na verdade, o caminho é o contrário, é você ter estudos que demonstrem que um medicamento é seguro e eficaz para, a partir daí, recomendar o uso. Agora, primeiro se recomenda o uso para depois desafiar que a ciência demonstre que não funciona. Claro, nós temos 1.000 relatos de profissionais e hoje em dia tem, como a gente diz, protocolo sendo feito por WhatsApp, por Instagram, etc. Claro, numa doença que a grande maioria vai sobreviver, relatos de cura, relatos sem serem estudos controlados, randomizados, tem um valor limitadíssimo, né, para até ser generoso. Por quê? Se a taxa de letalidade real, né, pegando os dados da Espanha, do inquérito sorológico que foi feito na Espanha, a taxa de letalidade é baixa. Né? Numa taxa de letalidade muito baixa, menor que 1%, provavelmente, significa que a grande maioria das pessoas vai sobreviver se tomar medicamento A, B, C, chá A, B, C, se não tomar nada, ou seja, o que a gente precisa são de estudos mesmo controlados, randomizados, que possam levar alguma claridade sobre isso. O profissional de saúde, nessa situação também, nós compreendemos a angústia, né, do profissional. Pode-se usar um medicamento que não tem comprovação? Claro que se pode, tem regras para isso. Né? O que não se pode é não respeitar o direito à informação do paciente. Né? Ao se prescrever, nesse caso, o chamado uso fora da bula, se tem que esclarecer à família, ao paciente, que não tem evidências que comprovem, é um último recurso que se está utilizando, pedir o consentimento e monitorar, né? Porque medicamentos são seguros, mas não são inócuos. Né? Todo medicamento, quando o médico prescreve, ele faz um balanço entre efeitos adversos e benefício e monitora, para, se tiver efeito adverso, suspender. Vacinas a gente tem, eu diria que um esforço, talvez o maior esforço mundial já feito em relação ao desenvolvimento de vacinas para uma doença. Nós temos mais de 130 projetos de vacina.
tecnologias já conhecidas, outros com tecnologias absolutamente inovadoras. Já temos 11 desses projetos que entraram em fase de pesquisa com seres humanos, né? Alguns já terminaram a fase 1, já começaram a fase 2, do ensaio clínico, o que nos permite pensar que poderemos ter uma vacina em alguns meses. Tá? A facilitação, que inclusive a OMS tem feito, de engajamento de países em ensaios clínicos, acelera, né? Porque para uma fase 3, você precisa de 50 mil pessoas em países que estão em momentos diferentes da transmissão, e é importante ter pessoas em países onde ainda tem uma transmissão forte, pode facilitar muito a diminuição desses tempos. Mas depois que tivermos a vacina, vai ter um outro desafio, que é garantir o acesso equitativo a essa vacina. A gente tem, no caso da pandemia de H1N1, aquela de 2009, 2010, os países mais pobres da América Latina e do Caribe só tiveram acesso à vacina do H1N1 um ano depois da vacina estar disponível. Ou seja, enquanto alguns países ricos já tinham vacinado quase toda a sua população, os países mais pobres não tinham vacinado sequer os grupos de maior vulnerabilidade. Há um esforço global hoje, e alguns países estão se somando nessa iniciativa, a França, a Alemanha, Costa Rica, a África do Sul, vários grandes doadores privados, no sentido de criar uma plataforma, né, que possa acelerar o desenvolvimento da vacina e, ao mesmo tempo, garantir acesso equitativo, ou seja, definido por critério técnico que os primeiros a serem vacinados devem ser maiores, estou dando como hipótese, tá? Maiores de 65 anos, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas, que esses grupos sejam vacinados no mundo inteiro ao mesmo tempo, né, para evitar ter país rico que vai estar vacinando até criancinha que é protegida das formas graves, bem mais protegida das formas graves que os idosos, enquanto que em alguns países a gente não vai ter idosos ainda sendo vacinados. Evitar o que aconteceu, e Sérgio acompanhou isso bem, né, do Consórcio do Nordeste, a luta que foi para os países pobres da América Latina, ou mesmo países não tão pobres como é o Brasil, terem acesso a respiradores mecânicos, ter acesso a testes de PCR, porque teve país rico que comprou todos os testes disponíveis. Tem estados aqui nos Estados Unidos e municípios que estão, eu acho que estão com tanto teste de PCR aqui mesmo, Washington, e Washington não é rico, né? Washington é um município, né? Não é um estado, mas comparado com vários estados americanos, é considerado um município médio, não é rico. De 3 semanas para cá, você pode fazer o teste de PCR até sem prescrição. Eu imagino que é porque tem tanto teste que talvez agora não saiba o que fazer. Enquanto tem países da América Latina que tiveram que restringir o uso de teste de PCR só a formas graves, porque não tinham teste de PCR disponível sequer para testar todos os casos suspeitos, como é a recomendação, porque senão você perde a rastreabilidade do vírus, né? Então, o tema do acesso equitativo, eu creio que vai ser um dos temas importantes no mundo pós-pandemia, ou seja, para que a gente esteja preparado para novas pandemias, e elas vão ocorrer. Nós não sabemos com essa gravidade, né? Aí às vezes a gente tem dificuldade de lidar com isso, mas é puro acaso. Levamos 100 anos para ter esse evento. Nós não temos nenhuma segurança de quantos anos vamos levar para ter um outro evento tão grave como esse. Pode ser outros 100, pode ser 1.000, pode ser 1, pode ser 10, ou seja, é absolutamente imprevisível, porque as condições biológicas naturais que propiciaram o surgimento desse coronavírus, que já tinham propiciado de outros coronavírus também, do MERS, da SARS, dos vírus pandêmicos de influenza, eles continuam ocorrendo no mundo e vão continuar, infelizmente, durante muitas décadas, né? Então, para uma melhor preparação do mundo, nós, na verdade, temos que garantir que cada país esteja bem preparado. O conceito de eu fecho minhas fronteiras e eu estou bem é absolutamente irrelevante, né, quando a gente se encontra com um vírus como esse. El Salvador foi o primeiro país da América Latina que fechou tudo, suspendeu todos os voos, fechou todas as fronteiras terrestres com os vizinhos da América Central. Tem hoje dados extremamente semelhantes a seus vizinhos, ou seja, causou um impacto à sua economia pior do que os dos vizinhos, sem nenhum benefício em termos
de redução de número de casos e de mortes. Eu dou esse exemplo, porque também um dos desafios que nós temos nessa pandemia é trabalhar com recomendações que sejam baseadas em evidências científicas, né? Entendemos a pressão política que os governos sofrem, as pressões econômicas, mas eu creio que o melhor caminho de ter uma boa resposta é ter uma boa coordenação, é ter uma mensagem única e clara para a população, buscar tomar decisões baseadas em evidências científicas para que a gente consiga aí atravessar esse caminho. Então, Zé Luiz, em resumo, né, eu diria que a gente passa por um momento, acho que muito especial da humanidade, né? Eu sou otimista, mas eu não sou um otimista de crença, viu? Eu sou um otimista que acha que o otimismo tem que ser construído. Tem gente que acha que o mundo vai sair melhor dessa pandemia. Eu acho que a gente tem que lutar para que ele saia melhor, porque há também uma tendência muito grande de fortalecer o isolacionismo, o nacionalismo, o primeiro eu, né? Primeiro o meu país, vacina primeiro para o meu país. No meu país eu quero vacinar todo mundo, até animal. Os outros que se lixem, né? Existem essas forças e essas tendências também no mundo. Então, eu creio que fortalecer a solidariedade internacional, a colaboração, né, para enfrentar uma situação como essa é fundamental. Eu creio que, sem dúvida nenhuma, esse desafio, o impacto que nós estamos tendo sobre o sistema de saúde vai durar alguns anos, até que a gente consiga uma recuperação completa, né, das milhões de crianças que estão sendo deixadas de se vacinar, né, que vão provavelmente criar grupos de suscetíveis para ter surtos de doenças imunopreveníveis nos próximos anos, se os países não tiverem estratégias capazes de recuperá-las, né, de como fazer para recuperar as pessoas com tuberculose, com HIV, que não foram detectadas, as pessoas com câncer que não foram detectadas precocemente, os hipertensos e diabéticos que perderam o controle por falta de acesso, ou seja, há um impacto grande que os sistemas de saúde vão ter que adotar. Então, eu paro aí até para que a gente tenha tempo aí para o diálogo, depois de ouvir o professor Sérgio Rezende. Muito obrigado, Deus. Nada. Maravilha. Muito obrigado, Jabas. Excelente visão da situação atual do mundo. Bom, eu sou otimista, né, feito você, entendeu? A turma disse que tem um gene que é muito ativo, né, no otimismo, né, o que é muito bom, mas eu também concordo com você. A gente tem que trabalhar forte, porque esse vírus tem dado uma mudança de comportamento muito grande, né? E é um trem que está correndo em alta velocidade. A gente tem que pegar esse trem, tem que fazer mudança na rota, a gente tem que cuidar bem dos passageiros que estão com ele correndo em alta velocidade. Realmente é um momento muito interessante, né? Quando o pessoal diz novo normal, não sei o que seria normal, o que seria novo, né? Mas a gente vai ter que se juntar, tem que se unir, né, para fazer um mundo melhor, com certeza. Muito obrigado, Jabo. Sérgio, você com a palavra. Bom dia, meus amigos. Essa pandemia realmente está nos ensinando muitas coisas, entre elas a usar melhor todos esses recursos essa tecnologia digitais importantes. Eu acho que nós vamos viajar um pouco menos depois, porque não vamos precisar fazer viagem para fazer uma reunião de 2 ou 3 pessoas. Bem, é uma satisfação grande estar com vocês aqui. Vejo aqui na minha tela poucas pessoas. Estou vendo Lourdinha, Ricardo Lima, Emanuel, André Furtado e meu caro Jabas Barbosa. Eu e Jabas fomos colegas no governo Arraes, em 1995, e depois disso nós nos encontramos esporadicamente, e a última vez que eu encontrei com ele foi no aeroporto, eu indo não sei para onde, e Jabas indo para Washington para assumir a OPAS. Lembra disso, Jabas? Eu não lembro nem que ano foi 2013, por aí, 14, uma coisa assim. Bem, eu vou mostrar slides para vocês, porque Jabas nos deu uma aula, e, na verdade, eu vou mostrar resultados, informações, e vou, então, explicar o que é o Consórcio Nordeste, explicar o que é o nosso comitê e mostrar alguns resultados que nós temos
obtidos, eu só tenho que conseguir apresentar, fazer o share screen aqui e apresentar. Deixa eu ver. Pronto, vou conseguir. Porque cada plataforma tem um sistema diferente. Eu pergunto se vocês estão vendo aí. Estão vendo, Zé? Estou vendo aqui, Sérgio. Boa. Bom, então, vamos lá. Eu preparei isso aqui com informações que eu já tinha, mas acabei agora, porque eu fiz uma pequena confusão de datas. Eu pensei que esse nosso evento era dia 29, eu li o 6 trocado. Aí o Zé Luiz me ligou: Sérgio, estamos só te esperando. A vantagem da gente poder fazer isso em casa, né? Eu continuei com o calção que eu estava, só botei uma camisa diferente e estou aqui falando para vocês. Olha, essa fala é em homenagem a mais de 50 mil vítimas que nós tivemos no Brasil. Nós acompanhamos a expansão da doença na China, achamos que era muito grande, vimos ela chegar na Europa e aí ela foi tomando uma proporção enorme. Eu nunca consegui imaginar que ela ia chegar no Brasil com essa força, até porque eu ouvia dizer que o vírus não gostava de calor, que era do clima frio e tal. O fato é que nós estamos aqui com 54 mil vítimas e o número vai aumentar bastante, como vocês sabem. E como o Jabas falou muito bem, os países que se deram mal com essa epidemia são aqueles que negaram a ciência. Porque, como ele já disse, vocês sabem, não há tratamento farmacológico. Como esse vírus é transmitido de pessoa a pessoa, a forma de impedir a disseminação do vírus é exatamente fazendo isolamento social. E, para isso, é preciso ter uma ação do governo. O presidente da República do Brasil, em abril desse ano, quando já tinham mortes no Brasil, ele dizia: não, isso aqui não afeta, vai ser uma gripezinha, eu com minha histórico de atleta não vou sentir nada. Bom, um mês depois, e ele passou esse tempo todo em campanha contra o confinamento, porque prejudicava a economia. Um mês depois, ele chamou alguns empresários ao Palácio do Planalto e, de surpresa, levou os empresários e o Paulo Guedes, o terrível ministro da Economia, a serviço do sistema financeiro nacional e internacional. Eles foram ao STF para pressionar o STF a acabar com o isolamento, que tinha sido decretado pelos governadores. Os governadores foram gradualmente decretando o isolamento. E num evento, isso aí no ano passado, para explicar agora o que é o Consórcio Nordeste, num evento na Bahia, o presidente se referiu ao Nordeste como a Paraíba. A Paraíba é um grande estado, nós sabemos, um estado importante, mas aquela conotação dele foi pejorativa. Pejorativa porque no Rio de Janeiro, era assim na minha adolescência, deve ter sido, não sei se é ainda, o Paraíba eram funcionários operários de obras, funcionários de comércio, então era todo nordestino é chamado de Paraíba, enquanto que em São Paulo chama de baiano, no Rio de Janeiro era Paraíba. E ele fez essa referência. Os governadores do Nordeste, que já estavam com dificuldades com o desgoverno, resolveram criar um bloco, o Consórcio Nordeste. O que é isso? Isso é uma organização sem fins lucrativos, ela pode ser direito privado ou direito público. O Consórcio Nordeste é direito privado. Isso existe porque, em 2004, no governo Lula, foi aprovada uma lei que prevê isso, a criação de uma entidade para dar apoio a conjunto de Estado, para fazer articulação. Os 9 governadores, então, criaram esse Consórcio Nordeste, que, como está dito aí, é uma ferramenta de gestão pública moderna, que permite, entre seus membros, entre outras coisas, realizar compras conjuntas, compartilhar conhecimento e processos, permitindo melhorar a gestão pública, conceber e implementar programas e políticas estruturantes e buscar relações de cooperação internacional. E isso porque o Nordeste é um país, tem quase 60 milhões de habitantes, tem um PIB
em 2019, chegou a R$1 trilhão. Então, o Nordeste é um país. E os governadores se deram conta disso. Enquanto o papel do governo federal era de desorganizar, eles resolveram que precisavam organizar o Nordeste. Aí, em novembro, eles foram à Europa, tiveram reuniões com vários dirigentes máximos de países, presidentes, primeiro-ministro, empresários, para vender o Nordeste e, ao mesmo tempo, ver oportunidades para o Nordeste. Bem, eles iam fazer uma viagem à China em janeiro, mas como a epidemia começou na China, eles adiaram a viagem. E, veja, eles procuraram relações internacionais porque a política internacional do Brasil no momento é absolutamente desastrosa, como vocês sabem muito bem. Então, eles se juntaram, vamos vender o Nordeste. Aí chegamos nesse ano, em março, dia 30 de março, com a epidemia chegando no Nordeste, eles entenderam que precisavam da ciência. Então, criaram esse comitê científico, do qual eu faço parte. O comitê tem uma coordenação científica, que é feita por mim e por Miguel Nicolelli, e cada estado indicou um representante. Aliás, a Bahia indicou 3, o Nordeste indicou 2, os 2 são... Nordeste não, Pernambuco indicou 2, os 2 são Luiz Cláudio Arraes, o Lula Arraes, que é da Universidade Federal e do IMIP, e também indicou o Simval Brandão, que é diretor do Ageu Magalhães, da Fiocruz Pernambuco. Nós, então, na primeira semana, já começamos a discutir o que faríamos, resolvemos, então, emitir um boletim imediatamente, porque o que os governadores esperam do comitê é recomendações. E nós fazemos recomendações através de boletins. Os boletins estão no site do comitê, para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada lá, porque tem muita informação. Ele não tem apenas os boletins, tem muitas informações, estudos, papers, gráficos, dados de todo o Brasil, de todo o mundo, na verdade. E já na primeiro boletim, do dia 2 ou 3 de abril, a primeira medida recomendada era medida restritiva para o isolamento social. E todos os estados do Nordeste fizeram isso. No segundo boletim, de uma semana depois, nós anunciamos para os governadores que criamos 9 subcomitês, que estão listados aí. Cada subcomitê tem representantes dos estados que foram levados pelos representantes que integram o comitê. Então, o comitê tem 15 membros, a coordenação e mais os membros dos estados, e nós temos, então, mais 100 pessoas que integram os vários subcomitês. Então, temos o comitê de protocolos de assistência médica, equipamentos hospitalares, integração entre indústria, fomenta a rede de pesquisa. Esse subcomitê 5 é formado pelos diretores científicos ou presidentes das FAPs do Nordeste. Os 9 estados têm fundações funcionando. Pernambuco, felizmente, tem a FACEP funcionando, e nosso colega Fernando Jucá é o representante de Pernambuco nesse comitê. Temos um comitê de virologia, vacinas, um de políticas públicas, um de epidemiologia, que tem um subcomitê de modelo matemático. Então, como eu falei, essa é a composição do comitê, e no site do comitê vocês podem ver a composição de todos os subcomitês. Bem, a cada 2, 3, 4 semanas, às vezes, agora nosso último boletim foi dia 1º de junho. Nós fizemos uma coisa. Veja, todos os boletins têm como primeira medida o isolamento social. Como o Jarbas falou muito bem, essa é a medida. E o isolamento social tem que ter a hora de ser decretado, tem que ser acompanhado muito de perto. É muito importante fazer muita testagem. Infelizmente, esse é um problema nosso, é uma deficiência nossa. E nós apresentamos, então, nesse boletim de 1º de junho, uma matriz de risco
para a adoção de lockdown, ou seja, tem o confinamento social rígido, que a gente chama, que pode ser chamado de lockdown, e a reabertura. Então, lá no site tem uma nota técnica mostrando como fazer a contabilidade, levando em conta 3 aspectos importantes: a tensão sobre o sistema de saúde, a situação local da epidemia e o isolamento social e a influência geográfica. Então, uma região, não é um estado, uma região que esteja entre... fica meio flexível. Se ela estiver entre 50 e 80, alerta, tem que estar em isolamento social. E trancamento mesmo, 80 dados utilizam essa matriz, utilizam mais governadores, têm, digamos assim, seguido recomendações, alguns mais, alguns menos, e nós estamos trabalhando. Temos reuniões, uma quantidade enorme de informações trocadas por WhatsApp, por diante. O Brasil agora, né, como foi dito aí também por Jabas, claro que o da epidemia era a América Latina. E o Brasil, o país mais preocupante. E isso, como sabem, acabou se mostrando realidade. Figura que eu peguei no site do LICA, do IRRD, está aqui o site, eu consulto o site todo santo dia e consulto com expectativas. Então, lá tem essa informação sobre o número de óbitos nos países. O Brasil estava aqui em 6º lugar e foi nessa corrida macabra. Como sabe, nós estamos em 2º lugar. Essa escala aqui é logarítmica, portanto, sempre tem esse achatamento, vem a derivada do Brasil é maior do que os Estados Unidos. E se nós continuarmos com essa taxa de isolamento baixa, infelizmente, as projeções mostram que nós vamos passar os Estados Unidos. Quero então um pouquinho sobre a situação, o Jabas já comentou. E aqui, até a Alemanha, os 8 países com maior número de óbitos. Estados Unidos primeiro, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Itália, França, Espanha, Alemanha. Aqui embaixo, eu dei um pulo. A Suécia, a China, a Coreia do Sul e o Vietnã. Pode não estar muito correto, mas se tiver algum óbito, são poucos óbitos. Pode não ser 0, não deve ser 0, mas é um número pequeno. Aqui eu escrevi a população desses países. E aqui estão, então, óbitos por 100 mil habitantes. É um parâmetro que passou a ser conveniente. O país com maior número de óbitos por 100 mil habitantes é um país desenvolvido. É um dos países com melhor ciência no Brasil, com uma de saúde muito boa, com uma população... É o Reino Unido, 65 óbitos por 100 mil habitantes. Por quê? Porque, desde o começo, o Boris Johnson disse que o confinamento não era importante e, de repente, passou a Itália, porque a Itália já estava em crise, a Espanha, o Reino Unido passou em termos relativos. Em segundo está a Espanha, em terceiro lugar a Itália, e em quarto lugar a Suécia. A Suécia, com 10 milhões de habitantes, um país desenvolvidíssimo, tem 52 mil óbitos por 100 mil habitantes. Por quê? Porque, novamente, o governo ficou com essa e não impôs o confinamento social quando era para ter feito. Olha a Alemanha. A Alemanha é um país com 83 milhões de habitantes, é um país grande, com regiões, e onde a epidemia chegou lá. Mas a Alemanha trancou porque o governo, tem uma cientista no governo, a primeira-ministra, ela disse que a Alemanha ia fechar. A Alemanha tem, então, 11
óbito por 100 mil habitantes. Praticamente, o Reino Unido tem 6 vezes mais, a Suécia tem 6 vezes mais. A China, a Coreia do Sul, o Vietnã, a Ásia, tem sistemas duros, fechados, eles impuseram os... Está com 25. Infelizmente, o número é crescente, não sabemos onde vai chegar, mas eu vou mostrar uma projeçãozinha. O nosso, como eu falei, o comitê científico tem um subcomitê de ciência. Eu pedi, então, ao professor José Dias, do Rio Grande do Norte, para fazer o seguinte. Aqui são o número de óbitos no Brasil. O número de óbitos é muito confiável do que o número de casos, como sabem muito bem, né? Então, isso aqui foi feito há 3 ou 4 dias, quando o número de óbitos era 50.700. Se nós pegarmos essa curva, que é uma projeção, o Dias usa 10 ações diferenciais acopladas com 10 parâmetros, é um sistema muito robusto, sofisticado. A projeção prevê que o Brasil vai ter 61 mil óbitos. Aí eu pedi para ele fazer a figura que nós teríamos se no dia 1º o Brasil tivesse adotado um confinamento de 60%. Como sabe, o confinamento aqui varia entre 30% e 40%. Se fosse 60%, vejam o que aconteceria em Química. Nós chegamos em 1º de julho com 16.300 óbitos. É uma diferença enorme. Eu mostrei isso aqui a uma pessoa que disse, não, mas não pode. No caso da Alemanha, e no caso da... vocês veem que é perfeitamente possível ter uma diferença de dezenas de milhares de mortes. Essas 44.700 vidas que o Brasil perdeu, certamente uma parte delas dentro da República. Uma parte das nossas condições de vida, população da periferia muito confinada, saneamento muito ruim. Lourdian está fazendo um estudo sobre isso que mostra como a deficiência no saneamento causa isso. Mas o fato é o seguinte, uma parte dessas vidas nós podemos debitar ao presidente da República. E várias vezes, colega chamado disso de genocídio. Ele está à frente de genocídio. Por quê? Desde o começo ele faz campanha contra o confinamento. Volto agora rapidamente para mostrar alguns números. A distribuição dos o número de óbitos por estado, São Paulo, Rio de Janeiro, mas depois do Nordeste, e em grande parte devido às nossas condições de vida. Alguém também já disse, mas então o trabalho desse comitê não está adiantando de nada, né? Bem, eu acho que está nós com um confinamento de 40%, é maior do que boa parte do Brasil. No lockdown aqui em Pernambuco chegamos a 50%. Se não tivesse sendo feito isso, nós teríamos... a gente pode fazer a projeção e ver como seria a situação do Nordeste e do Sudeste. Número de população e aqui óbito por 100 mil habitantes. Nessa corrida, em primeiro lugar está o Amazonas, em segundo lugar o Ceará, em terceiro lugar o Pará. Pernambuco está aqui com 45 óbitos por 100 mil habitantes, que é um número muito alto, que infelizmente vai aumentar. Por quê? Rapidamente, isso aqui é um mapa, esse mapa está no nosso site. O mapa vermelho, com o número de casos grande, isso foi entre 12 e 26 de maio. Recife e Olinda no mapa vermelho, aqui, na verdade, a região metropolitana, e vários municípios na cor amarela. 2 semanas depois,
o número de casos no Recife e Olinda aumentando pouco relativamente, em 2 semanas, 24%, 28%, mas, por outro lado, em Caruaru aumentando 93%, em Serra Talhada 90%, em Garanhuns 74%. Isso aqui é mais recente, entre 7 e 20 de junho, até semana passada, nós vemos agora que, além da região metropolitana, que continua em vermelho, vermelho é pelo número de casos, o número aumentando menos, mas o número de casos é Caruaru em vermelho. Nós temos um boletim recomendando a decretação do lockdown em Caruaru, em Serra Talhada, em Maceió e assim por diante. Esse boletim não foi publicado ainda, mas eu tive a notícia hoje pelo jornal que o governo decretou o lockdown em Caruaru e Bezerros. Nós temos, então, algumas projeções, agora feitas por um modelo mais simples do que aquele das 10 equações diferenciais, que mostra a situação de Pernambuco. Número de casos em Pernambuco, ele diminuiu a taxa de crescimento a partir do 90º dia, desde o primeiro caso. Então, a projeção que é feita, que nós estamos fazendo no momento, é que Pernambuco vai chegar a em torno de 70 mil casos em 31 de agosto. Nós estamos, no momento, com 50 e poucos mil, vamos chegar a 70 mil. Ou seja, Pernambuco não está, se não houver um relaxamento grande, isso é preciso chamar atenção. Veja que o lockdown em Recife, o lockdown, o confinamento rígido, terminou por aqui. Por isso é que nós temos tido números preocupantes nos últimos dias, nós temos as oscilações aqui. O número de óbitos em Pernambuco está em torno de 4.300 e ele é projetado para chegar em 6 mil óbitos. A situação no Brasil é mais complicada, eu acabei não botando aqui o gráfico do Brasil, porque montei meio em cima da hora, mas a curva para o Brasil não mudou a derivada ainda. A curva para o Brasil está com esse formato aqui. Então, as nossas projeções indicam que o Brasil vai passar os Estados Unidos no número de óbitos. Se não houver uma melhoria do quadro nas próximas semanas, nós vamos passar de 120 mil óbitos, que é o que tem os Estados Unidos no momento. Eu fiz uma apresentação para os procuradores do Ministério Público aqui de Pernambuco há 2 semanas, que eles estavam preocupados com o anúncio de que Pernambuco ia flexibilizar. Então, eu disse, olha, Pernambuco disse que vai flexibilizar, porque, na verdade, o quadro está melhorando aqui. E eu usei essas figuras que estão no site do IRRD, feitas, entre outras pessoas, pelo Jones Albuquerque, nosso grande simulador, membro do nosso subcomitê, e que mostrava o seguinte: eu não tenho tempo para explicar como isso é calculado, mas isso aqui é um diagrama de risco. Vocês sabem, né, existe um fator de transmissividade. Isso aqui, na verdade, é uma média entre casos, a média de 7 dias comparado com a média de 7 dias em 7 dias anteriores. Então, o vermelho é a região de risco, aí vai ficando verde por aqui. Então, Pernambuco, no dia 8 de junho, quando eu fiz a apresentação, ele estava andando rapidamente para uma situação de conforto. E o governo, então, a Prefeitura de Recife, da região metropolitana, eles acabaram com o lockdown. O resultado é que as coisas complicaram. Então, no dia 19 de junho, veja em Pernambuco, a curva estava vindo para cá, a taxa de risco estava diminuindo, e, de repente, ela aumentou e a transmissividade passou de 1 novamente. Aqui tem figuras para outros municípios. Isso aqui é de alguns dias atrás, a situação em Pernambuco se agravando mais. Agora, as informações que nós temos é que a situação no Recife, a região metropolitana do Recife, continua ainda
não tão desconfortável. Então, esse agravamento do número de casos aqui é casos, não é óbito, não, só casos. Esse agravamento é devido ao fato de que a doença, a epidemia se espalhou pelo interior, levada pelas estradas de rodagem. Há 1 mês e meio, nós recomendamos ao governador trancar as estradas. Eles não trancaram porque não quiseram, não puderam, assim por diante. O fato é que, pela estrada de rodagem, o vírus foi espalhando. A rota do vírus é bem clara. Chegou pelos aeroportos, aí depois foi de aeroporto para aeroporto, e depois, então, em todo o Brasil, ele vai para o interior pela estrada de rodagem. É isso que eu queria apresentar a vocês. Passei um pouquinho do meu tempo, mas alguns dos dados que eu mostrei, eles mostraram uma sintonia muito clara com a aula que Jabas nos deu anteriormente. Obrigado pela atenção. Sérgio, excelente visão, né? E eu agradeço como nordestino, né, de você, Nicolés, estar à frente desse consórcio, né, que organiza, né, que tenta orientar, né, os nossos gestores, né, gestores sanitários, nossos governadores, né, para que a gente evite, né, o máximo possível, né, de que essas previsões, né, de tantas mortes que podem ocorrer no nosso país, né, somente no Nordeste, uma área, né, que é a concentração de pessoas pobres, eu diria, né, e sem muitas condições até para fazer um isolamento social, como deveria ser feito, né, e vamos torcer, né. Pessoal, Jabas e Sérgio, tem algumas questões aqui, o Júlio Losso, ele coloca aqui, foi o primeiro a fazer umas questões, ele coloca aqui, ele pergunta se temos algum critério para detectar lockdown em um dado município, né, e depois ele pergunta, diagnóstico primeiro caso, ocupação de leitos, seria critérios, entendeu? Como fazer um critério para começar o lockdown em determinados locais? Eu posso mas eu queria dizer, sem entrar em detalhe, meu caro Júlio Lossi, eu sugiro que entre no site do Comitê Científico, lá tem a matriz de risco que eu mostrei com detalhe, e tem uma nota técnica com os dados do município em relação relativos ao sistema de saúde, ao número de pessoas infectadas, essa coisa toda, dá para calcular perfeitamente o número e a nossa sugestão, isso é resultado de estudos no qual se envolveram muitos epidemiologistas, assim por diante. Então, a sugestão é entrar no site e fazer a conta. De maneira simples, o que a gente chama de lockdown, na verdade, é um conjunto de medidas de distanciamento social. Você não tem uma padronização, né? A gente faz um levantamento das medidas adotadas por cada país. São medidas que têm graus diferentes de rigor, né? E isso tem que ser modulado por um conjunto de indicadores, basicamente, um conjunto de indicadores que te mostra como está a dinâmica da transmissão, né? E aí tem vários indicadores que são utilizados, que os epidemiologistas, né, usamos, a taxa de reprodução, que diz quantos casos, né, a partir, de uma maneira geral, quantos casos estão sendo gerados a partir de cada caso, tem indicadores que medem a força, né, da transmissão, que, ao mesmo tempo, também a taxa de ocupação de leitos, porque aí, lugares que chegaram a 80% de ocupação de leitos de UTI, por exemplo, que é um nível muito crítico, né, tiveram que adotar medidas duríssimas. Porque vamos lembrar que, como tem um período de incubação, se você adota uma medida hoje, ela só vai dar efeito daqui a 2 semanas, pelo menos, né? Então, o grau de ampliação, de relaxamento ou de aperto, digamos assim, dessas medidas, ela vai ter que ser modulada ao longo dos próximos meses. Nós, provavelmente, em nenhum lugar do mundo, nós vamos ficar com as mesmas medidas pelo próximo ano. Nós vamos ficar com medidas que vão sendo adotadas ao se detectar uma dinâmica de crescimento no local, amplia a força dessas medidas de distanciamento social, ao se detectar que houve um controle, a transmissão agora é esporádica, você pode
claro, começar um processo planejado e cuidadoso de relaxamento das medidas. Isso vai ser o novo normal. E isso é muito importante, né? Tem dados que demonstram aqui em Nova York, se Nova York tivesse adotado medidas de distanciamento social efetivas 2 semanas antes da data que adotou, Nova York teria evitado 36 mil mortes. 36 mil mortes. Então, na Itália, nós temos também vários estudos demonstrando essa questão. Eu só queria fazer uma observação, Sérgio, adorei sua apresentação. Esse dado que a gente tem do Brasil, com a taxa de mortalidade menor do que a do Reino Unido, vamos lembrar que a gente aí está falando de mortes acumuladas, ou seja, depois que entra na conta, não sai mais, né? O Reino Unido aprendeu, foi outro que aprendeu a duras penas, eu falei de Nova York, do norte da Itália, esqueci do Reino Unido, falei da Suécia. O Reino Unido foi outro, que tentou uma estratégia de dizer, sabe lá, deixa o vírus acontecer, que a imunidade de rebanho, né, quando, sei lá, 70%, 80% das pessoas tiverem tido contato com o vírus, ele naturalmente vai desaparecer. E se surpreenderam com a explosão de casos que quase leva à crise do próprio sistema de saúde inglês, que é um dos melhores do mundo. Mas vamos lembrar que agora o Reino Unido adotou medidas e parou de produzir, quer dizer, a produção de mortes, entre aspas, nos Estados Unidos agora diária é muito pequena, enquanto que no Brasil está crescendo. As projeções do Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação, que fica na Washington, lá do outro lado no estado de Washington, na Universidade de Seattle, que a gente trabalha com eles em projeções, se o Brasil continuar com o mesmo crescimento, ele passa a taxa de mortalidade do Reino Unido no final de agosto, começo de setembro. Ou seja, a gente realmente está numa situação muito complicada, porque o Brasil, como é muito grande, a dinâmica da transmissão, alguns estados grandes, de população grande no Brasil, como Minas Gerais, ainda não foram muito duramente acometidos, né? O que pode dar uma aceleração na transmissão ainda muito grande. É isso mesmo, a situação é crítica, né? E Jabas e Sérgio, né? Apresentações maravilhosas. Queria um comentário, viu, Jabas e Sérgio? Uma coisa que vem me preocupando muito, eu venho discutindo muito com o Jones, né, do IRD, aqui no LICA, né? Sobre esse mecanismo de abertura, né? Quer dizer, algumas cidades no Brasil, eles fizeram lockdown, alguns um lock meio, não chegou a ser um down tão forte, né? Então, eles pararam meio parcialmente, né? E o que acontece, né? E existe uma pressão, a gente sabe disso, uma pressão financeira, uma pressão política, e algumas cidades começaram a abrir, sem necessariamente eles terem um mecanismo tanto de fazer os testes por RT-PCR, alguns estão usando teste rápido, né? E também de fazer, como chama, o tracker, né? De verificar esses pacientes, né? Os possíveis pacientes, né? E aí o risco, né, é que alguns desses locais, como São Paulo mesmo, hoje no Estadão, já estava referindo, né, que houve um aumento de 5 vezes logo após a reabertura da cidade, né? Bom, se a gente ainda está, possivelmente, na primeira onda, né, a onda ainda não acabou no Brasil, como o Jabas falou muito bem, né, Minas Gerais ainda não foi tão afetado, né, alguns estados do Sul. Então, como é que um risco grande para o Brasil, a gente, veja, Sérgio, você coloca, né, que talvez lá em agosto, setembro, a gente esteja chegando aos Estados Unidos, mas com essa reabertura, né, de algumas cidades que foram fechadas e aquelas que ainda nem foram fechadas, qual o prognóstico, qual a visão otimista e pessimista de vocês em relação ao que pode ocorrer no Brasil ainda esse ano? Olha, eu acho que vai depender muito, Zé Luiz, a gente tem muitos fatores, né, para as previsões, claro, a gente sempre olha essas previsões e torce para que elas não se realizem. Isso. Mas quando a gente olha também todos os modelos, né, que a gente observa, trabalhando agora, os primeiros modelos lá atrás tinham muito de erro, porque utilizavam dados da Ásia, dados da Europa e jogavam na América Latina, Brasil. Agora a gente tem modelos que estão trabalhando com dados do Brasil, né? Então eles têm mais chance de...
Mas se a gente, e nesse modelo, inclusive, já se está colocando distanciamento social, uso de máscara pela população, quer dizer, outras variáveis que podem ajudar a acelerar ou a desacelerar a transmissão. Mas se a gente não tiver uma desaceleração importante da transmissão, o Brasil pode ter esse efeito de um pico em platô, digamos assim, né? Ou seja, um platô demorado com a transmissão muito elevada durante um período de tempo grande, o que é um cenário muito ruim, porque impacta a economia, vai produzir uma mortalidade extremamente importante, né, em vários locais do Brasil, e com um impacto social para a saúde, a economia também é muito grande, ou seja, esse pode ser o pior dos cenários, eu diria. O melhor dos cenários seria onde o controle da transmissão, né, o monitoramento da transmissão, melhor dizendo, onde a transmissão está crescendo, tomar medidas duras para fazer o chamado lockdown, né, como medidas de distanciamento social mais duras que pudessem, em poucas semanas, alcançar o controle, e aí, com uma estratégia adequada, a testagem que você mencionou é fundamental, né, sem ter capacidade de testar com PCR, todos os casos suspeitos e fazer o monitoramento dos contatos, você não consegue, vamos dizer assim, controlar exatamente todos os caminhos de transmissão do vírus, né? Use teste rápido, nós só estamos recomendando para fazer inquérito sorológico, porque o teste rápido, durante os primeiros dias de sintomas, que é quando as pessoas procuram em serviço de saúde, ele tem um desempenho muito, muito ruim, né? Alguns testes chegaram a dar 75% de falsos negativos. Então, isso tanto para o indivíduo como para a transmissão, é muito ruim, porque a pessoa acha que está negativo, não entra em isolamento, não toma as medidas de proteção, continua infectando aí a família, os vizinhos, sei lá, todo mundo. Então, teste sorológico é importante para fazer inquérito sorológico, mas para diagnóstico tem que usar o PCR. E eu acredito que isso também é uma lição importante, né? Olhando para o futuro, o Brasil perdeu tempo em aumentar a sua capacidade de produção de PCR. Então, a gente olha hoje, teste por 1 milhão de habitantes, o Brasil ainda tem uma taxa relativamente baixa, melhorou muito, né? Houve um esforço, inclusive nosso. O Brasil, nós adquirimos 10 milhões de testes de PCR para o Brasil, né? Por intermédio do fundo estratégico que nós temos de compras regionais. Mas o teste tem que ser acessível e rápido para todos os casos suspeitos, ou seja, nós temos que aumentar muito a testagem. Pensando em políticas de abertura, isso é essencial, né? Porque você não consegue monitorar o que está acontecendo sem isso. Quando você percebe, é pelo lado de superlotação de UTIs. E aí, quando você toma a medida para parar, a superlotação continua crescendo nas próximas 2 semanas e pode ter gente morrendo por falta de leito. Não pode fazer um voo às cegas de nenhuma maneira. Eu queria comentar sobre essa questão do pico, ou dos picos. De vez em quando a gente tem notícia pela mídia, né, de diversas formas, de um estudo feito no Imperial College, não sei aonde e tal, fazendo isso. As nossas projeções dão as mesmas coisas. Então é o seguinte, para você ter parâmetros, como eu falei, tem sistemas, o sistema de Oxford não é diferente, nem mais sofisticado do que nós temos aí, com 10 equações diferenciais, uma para cada variável. Pessoas suscetíveis, pessoas infectadas, pessoas já infectadas, e assim por diante, você consegue fazer uma projeção, mas para isso é preciso ter de 60 a 90 dias de dados. Porque com 60 a 90 dias de dados, esses dados estão representando o comportamento da sociedade. O vírus, o espalhamento dele é baseado inteiramente no comportamento da sociedade. Transporte, contato, isolamento, assim por diante. Então, com 90 dias, os parâmetros podem ser muito bem definidos. E se eles não mudarem muito, se não houver mudança muito, você consegue fazer previsões. Então, na Alemanha, que fez um trancamento forte,
houve um pico agudo e com uma largura pequena. Então, se a Alemanha descuidar, ela pode ter o segundo pico, porque as pessoas não estão imunizadas, né? Não tem ainda o que chama imunidade de rebanho. Eu não gosto dessa expressão. Imunidade coletiva. Né? Porque quando uma grande parte tem imunidade coletiva, a taxa de transmissão fica menor, tem menos gente para ser infectado. Bom, a Alemanha poderá ter um segundo pico se não tomar conta direito. Só que nós sabemos, a testagem na Alemanha é muito eficiente, a testagem com PCR. Então, uma criança numa escola apresenta o sintoma, eles testam 100 pessoas. Então, o sistema funciona. Na China também. A China, quando começou a pandemia, a China teve um pico relativamente curto. Nós acompanhamos, parece que foi longo, mas na verdade foi curto. Já durou aí, no máximo, o pico mesmo, no intervalo de um mês. O que aconteceu agora? Ela começou a ter um pico em certos... voltando em Beijing, eles trancaram todo mundo, testaram todo mundo e já está diminuindo. Então, como o Brasil não consegue fazer isso, todas as projeções mostram que, na verdade, nós temos, como o Jabas falou, um pico muito longo, a largura de um pico largo, porque ele é alto, e aí a tendência é que ele vai estender tudo, tudo no Brasil vai ficar estendido até setembro, outubro, não sabemos quando. Então, o prejuízo econômico é muito grande. Agora, novamente, tem que dar um desconto para o Brasil pela questão da nossa, de como moram grande parcela da nossa população. Aí é realmente muito difícil. Agora, queria dizer apenas mais um pequeno detalhe sobre Pernambuco. Se o governo de Pernambuco conseguir fechar o interior, como eu falei, decretou lockdown em Bezerra de Caruaru, se fizesse algumas cidades, se conseguir, digamos assim, controlar o espalhamento para o interior, como tudo indica que na região metropolitana, apesar do quadro ter piorado um pouquinho, foi pouco, Pernambuco pode acabar saindo razoavelmente bem aqui no Nordeste, tendo começado na frente. Começou na frente porque nós temos um aeroporto com grande movimento. Então, Pernambuco e o Ceará foram os estados que começaram mais rapidamente. Só para terminar, um pequeno detalhe. O Jabas, quando eu falei do número do Brasil, que é de 25, esse é o número atual, mas o número do Brasil, aquela proporção, o número de óbitos no Brasil continua aumentando com grande velocidade. Então, aquele número 25 diminui a cada dia. Nós estamos tendo mais de 1.000 óbitos todo dia, já por vários dias seguidos. Então, aquele número vai aumentar. Nós só não sabemos onde é que ele vai chegar, se ele vai passar o Reino Unido. Não, eu concordo inteiramente, Sérgio. Eu só chamei a atenção porque podia ser que alguém tivesse uma visão otimista daqueles números, né? Como eu digo sempre, é o seguinte, a gente está comparando, se a pandemia fosse uma corrida, os corredores não começaram na corrida ao mesmo tempo. Uns começaram antes. E nos primeiros quilômetros, todos correm devagar, depois que eles tomam velocidade. Então, o Reino Unido começou devagar, pegou uma velocidade tremenda e já está agora devagar de novo. O Brasil começou bem depois, andou devagar, está numa velocidade tremenda e não tem sinal de que vai... Então, o Brasil vai alcançar lá na frente, sem dúvida. É só porque muitas vezes as pessoas olham o número e pensam otimista. Você está inteiramente correto. Por isso, meu slide diz o seguinte: situação em 24 de junho. Eu fiz há 2 dias atrás. É isso mesmo. Foi bom você chamar a atenção disso, porque eu vou fazer esse slide, mostrar as apresentações com um número diferente, e vou chamar a atenção ali no Brasil, que o Brasil não pode ser comparado exatamente com aqueles outros países no momento atual. Mas é isso mesmo, é uma situação que requer muito cuidado, né? Bom, eu farei uma pergunta para vocês dois em relação
que é que vocês acham, né? Apesar do achar, né? De um colega de outra vez que você disse achar, parece que é achismo. Mas baseado nos dados, nessa velocidade, Jabas, você fez um exemplo muito legal. Vamos supor, num quadro muito otimista, né? Que a vacina, talvez de Oxford, a que esteja mais na frente, né? Eu acredito que sim, né? Eu acho que com a AstraZeneca, né? Talvez em outubro, vamos imaginar que em novembro as autoridades sanitárias dizem já podemos vacinar o povo no mundo com essa vacina, é a primeira. E lá em janeiro, né, a vacina da Moderna também, né, vai começar a ser vacinado o mundo. Qual a perspectiva? Bom, eu estou colocando um quadro otimista, né? As drogas não funcionaram muito bem, a dexametasona está funcionando, depois, sei lá para outubro aparece um coquetel que tem um pouco mais de eficiência, e aí vamos ter essas vacinas aí com essas duas empresas. Como é que você vê essa perspectiva para o Brasil no próximo ano? Será que daqui a um ano a gente está fazendo um webinar dizendo, opa, né, os brasileiros, né, já tem uma boa percentagem de vacinados, né, a gente está voltando. Bom, as aulas talvez não voltem como era antes, né, porque a gente vai gostar muito de fazer webinar, né, entendeu? A comunicação das pessoas vai estar muito melhor, né? Mas em relação à saúde pública, o que é que vocês acham que vai ocorrer daqui a esse período? Olha, como eu falei, a vacina, eu sou muito otimista com a questão da vacina, porque nós vamos ter essa corrida, né? Tem várias aí que estão. Mas depois que tiver uma vacina, que a gente tenha segurança, a gente vai ter o problema da produção, né? Vamos, no otimismo maior do mundo, seria uma vacina de uma dose. Mas pode ser que seja uma vacina de 2 doses ou de 3 doses. Quer dizer, quando a gente projeta isso, tem uma certa incerteza quantos bilhões de doses seriam necessários produzir para o mundo. Mesmo que seja uma vacina de uma dose, o mundo hoje, se todas as plantas de produção de influenza fossem revertidas para produzir essa vacina, por exemplo, né, porque é injetável também. Mesmo assim, isso é muito otimista, porque tem algumas rotas tecnológicas que não permitiriam você fazer essa. Mas você teria capacidade, talvez, de produzir algumas centenas de milhões. Então, eu acredito que aí também, Zé Luiz, entra um tema importante, e na Assembleia Mundial da Saúde desse ano, na resolução sobre Covid-19, os Estados Unidos, infelizmente, se dissociaram desse trecho da resolução, mas foi um trecho importante, é a questão da utilização das flexibilidades possíveis em acordos de propriedade intelectual diante de uma crise, né? Se a gente tiver processos, por exemplo, de licenciamento voluntário dessa vacina, transferência tecnológica, a gente pode ampliar muito a capacidade de produção. E nisso, inclusive, o Brasil tem uma vantagem, né? Porque o Brasil tem um parque produtor de vacinas. O Brasil tem 2 fábricas de vacina, o Instituto Butantan e Biomanguinhos, na Fiocruz, com capacidade de produzir vacina. Então, eu creio que, de todo esse cenário, infelizmente, nós não dependemos só da ciência, mas nós vamos depender também de se ter uma concertação global que valorize e priorize a saúde pública. Então, se essa vacina for licenciada, transferir tecnologia, a gente pode, talvez, em 6 meses, ter toda a população mundial, começando pelos de maior risco, vacinados. Caso não, isso vai levar, talvez, 2 anos até que se tenha. José, eu gostei de ouvir Jabas falar dessa concertação mundial. A questão da patente, nesse momento, da propriedade intelectual, tem que ser discutida numa perspectiva de humanidade, não de lucro de pequenas empresas. Então, as empresas estão disputando. E quem conseguir desenvolver vai produzir milhões de vacinas, vai ganhar muito dinheiro, mas não é possível que ela seja a única proprietária disso. É preciso haver uma concertação, de tal maneira que, de alguma forma, todos os países, todas as empresas que tiverem capacidade de produzir, produzam, porque trata-se de uma emergência sanitária mundial. Não é possível que a empresa que descobrir primeiro uma certa rota, uma certa vacina, vá ter o domínio disso, a ponto que você sabe que
não é só de licenciar, pelo qual a empresa ganha por isso, né? Não é só isso. O problema é que muitas empresas não querem licenciar, elas querem ser as únicas fabricantes. Isso não pode, na minha visão, acontecer nessa situação. Nós vamos precisar de ter a produção simultânea de milhões e milhões, centenas de milhões de vacinas em todo o mundo. Espero que essa concertação mundial seja conseguida, apesar do poder das empresas, com todo o apoio do sistema financeiro, que as empresas pertencem ao sistema financeiro. Eu gostaria muito de ver, não apenas isso, mas outras questões. Vou levantar uma questão que tem a ver com tudo isso. No momento, um problema de todos os países, um problema que nós vivemos aqui, é a questão dos recursos. Recursos para financiar. Financiar quem? O Bolsa Família, o nome que tem, auxílio emergencial, financiar o pequeno empreendedor e tal. O governo disse que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, o governo tem dinheiro. No ano passado, 40% do orçamento da União foi despendido em juros e encargos da dívida da União. Isso representou R$1 trilhão. R$1 trilhão e pouco de reais. Pois bem, essa dívida é uma coisa que não existe. O país diz que deve ao sistema financeiro. Esse dinheiro não existe, tá certo? Então, a dívida aumentou muito porque os juros eram escorchantes. Quando o país estava numa situação difícil, o que ele fazia? Precisava de dinheiro, aí vendia título da dívida pública. E botava o juro da Selic lá em cima para poder vender. Mas a coisa não é só isso. Existe uma chantagem feita pelo sistema financeiro. Olha, se a taxa de juros não for tal, eu não compro. Então, tem uma chantagem nisso. Então, o Brasil chegou a ter, o governo Fernando Henrique, a taxa Selic é 50% ao ano. Ela não durou um ano todo. Mas o que significa 50% ao ano? Um país que tem uma dívida de 500 bilhões de reais, 50% ao ano, em um ano ela passa para 750 bilhões. E vai assim. Então, nós temos uma dívida hoje de 5 trilhões de reais, que é uma dívida artificial. Ontem eu tive um evento com alguns deputados, eu disse, olha, a Câmara, o Congresso vai discutir uma auditoria dessa dívida. Vamos levantar como é que essa dívida foi feita, detalhe por detalhe, e vamos fazer a auditoria e botar as coisas no segundo lugar. Essa dívida é irreal. Ela não devia ter esse valor de 5 trilhões de reais. Ela tem que ser cortada aos 30%. Aí vai ter dinheiro. Eu acho que essa pandemia, essa crise, essa coisa, cria oportunidade para fazer uma discussão de questões que afetam a humanidade já há bastante tempo. Não, isso mesmo, Sérgio. Né? E você vê que essa discussão financeira e monetária começou já a ocorrer, né, na Europa essa semana, né? E deve se alastrar para a América Latina. Quer dizer, vai haver mudança. Né? Eu até comento com alguns colegas que mudanças, até na área científica, na área econômica, na área social, que iria ocorrer ao longo do tempo, de uma forma que a gente talvez nem notasse tanto, né? A pandemia fez com que toda essa mudança ocorresse de forma brusca. Né? E a gente tem que estar muito alerta para isso, né? E como, novamente, o pessoal chama o novo normal, a gente vai chegar a uma normalidade, né? Exatamente catalisada por essa pandemia, né? Tanto no setor de pesquisa, nos setores financeiros, no setor de transporte, de educação, de comunicação. Eu não tenho dúvida disso, né? É um momento, realmente, para que a gente inove, né? Gente, está chegando algumas questões aqui, eu estou vendo que já é 11h31, né? Eu peço desculpa, né, àqueles que escreveram, agradeço muito. E eu passaria a palavra, Sérgio, para você e para a Jaba, né, para fazer uns comentários finais desse maravilhoso webinar, né, que tivemos a honra, né, de ter o Jaba lá de Washington, né, e o Sérgio aqui de Recife, né, que se fosse na forma tradicional, né, Jaba, talvez você ainda tivesse em algum aeroporto para chegar aqui em Recife, né? Entendeu? Né? Então, eu abro para os comentários finais de vocês. Muito obrigado, né? Então, Zé Luiz, eu que agradeço muito. Eu olhei aqui algumas perguntas, vou tentar assim, sintetizar. Eu acho que a atenção primária tem um papel importante, porque algumas pessoas comentaram aqui sobre a questão da atenção primária.
A atenção primária ela pode ter um papel hoje, principalmente nesse alcance das comunidades mais pobres, né, no monitoramento, na orientação, na transformação de equipamentos sociais não utilizados como escola, quadra, centro comunitário, igrejas, em locais onde se pode ter isolamento em condições adequadas, porque dizer para uma pessoa que mora numa casa com outros 8, né, uma casa pequena, que fica em isolamento, porque o caso é leve, não precisa ser internado, é algo que não é realista. Né? Então, eu acho que tem um papel da atenção primária, somente com o uso de telefone celular, com o uso de tecnologias hoje amplamente disponíveis. Sobre a vacina, Lúcia Mello perguntou, você tem uma iniciativa que reúne, chama COVAX, COVAX Covid-19, é um acelerador de vacina, isso é liderado no mundo por duas alianças globais, coordenado pela OMS, mas participa a Gavi, né, que é aquela Aliança Global de Vacinas e Imunização, que é uma grande iniciativa também pública, com doações públicas e doações privadas para fazer doação de vacina a países pobres, e o CEP, que foi uma plataforma criada na crise, logo depois da crise do Ebola, em 2015, para exatamente desenvolver tecnologias para responder a doenças emergentes. Só que trabalhava com vírus conhecidos, né? Quais o coronavírus. Então, essa plataforma foi lançada tentando arrecadar 8,5 bilhões de dólares para acelerar vacinas, garantir doação, né, de vacina para os países pobres, garantir preço acessível para os demais países. Nós estamos buscando atuar como um bloco, porque a gente tem esse fundo rotatório de vacinas na OPAS, que tem 35 anos de atuação, para garantir que os países da América Latina, principalmente os países pobres e os países, as ilhas do Caribe, que como compram um pequeno volume, pagariam um preço muito elevado por qualquer vacina, se não fosse esse mecanismo nosso, que estabiliza, digamos assim, os preços para todos os países. Os acordos para licenciamento voluntário, esses vão ter que ocorrer. E aí é muito importante uma liderança política forte, né, dos países. Foi importante a resolução na Assembleia Mundial da Saúde, mas seguramente que é preciso uma mobilização global para que um instrumento importante, como vai ser a vacina, não seja considerado só do ponto de vista de lucro, né, do descobridor da vacina, até porque grande parte das vacinas que a iniciativa privada está desenvolvendo foram desenvolvidas em instituições públicas, né? Em Oxford, aqui no NIH, tem várias instituições públicas desenvolvendo vacinas que depois são repassadas para a iniciativa privada. Então, eu acho que é muito importante se olhar, talvez seja o momento de se expandir para outras pandemias, algo que a gente construiu só para a pandemia de influenza. O mundo aprovou, depois de 2009, 2010, um mecanismo que prevê que todos os laboratórios que recebem amostras de vírus, por exemplo, para produzir a vacina de influenza, contribuem com recursos, e no caso de uma pandemia de influenza, todos os produtores de vacina ou de medicamento têm que escolher medidas como transferência de tecnologia e acordo de licença voluntária, doações, etc. Nós sempre, quando eu era representante do Brasil na OMS, na época que eu era secretário de Vigilância em Saúde, nós sempre defendemos que isso deveria se expandir para todas as pandemias, não só a pandemia de influenza. Vários países ricos do mundo sempre foram contra. Talvez agora seja o momento da gente recolocar essa discussão na mesa, né, e considerar esses avanços científicos como salvadores de vida e não impulsionadores de ações de companhias na Bolsa de Valores. Então, Luiz, muitíssimo obrigado, Sérgio. Um prazer imenso participar com você, aprender. Parabéns aí pelo que os nossos colegas nordestinos estão fazendo, usando ciência, indicadores, coisa de altíssima qualidade para apoiar a tomada de decisão dos gestores. Um grande abraço. Obrigado mesmo, Jabas. Foi um grande prazer. Bom, como esse foi o primeiro, eu acho que a gente vai ter mais com você, né? Pode esperar que vai chegar convite. Sérgio. Primeiro, Zé, eu queria agradecer essa oportunidade de conversar com vocês, mostrar o que eu estou envolvido.
há uns 3 meses, quando me convidaram para entrar nesse comitê, eu falei, rapaz, eu não entendo nada disso não, mas você tem experiência em gestão. Então, eu estou aprendendo muito, mas eu estou usando a minha experiência de gestão para ajudar as pessoas a trabalharem juntos. Não é fácil trabalhar 100 pessoas, né, nessa situação. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte, como eu disse, eu sou parte do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, esse é o nome dele, C4. O Comitê Científico é parte do Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste é, então, a organização dos estados. Eu não sou do consórcio, eu sou membro voluntário do Comitê Científico. Mas nós já estamos pensando sobre o que vamos fazer daqui a uns 2 meses, que o nosso papel vai terminar, esse comitê vai deixar de existir, espero, né, que essa epidemia termine, eu não preciso de um comitê científico daqui a 2, 3 meses. E aí nós vamos recomendar ao Consórcio Nordeste criar um comitê de cabeças variadas, pessoas da área de economia, médicos também, pode até ter físico, mas educadores, pensadores, cientistas sociais, para pensar o Nordeste como um todo. Esse país de 60 milhões de habitantes, esses estados têm muitas características em comum, e da mesma forma que eles estão aproveitando essa oportunidade para guiar suas ações, eles podem fazer muito mais. Eles podem, por exemplo, melhorar o sistema de educação com base no sistema do estado que tem maior experiência, como, por exemplo, Pernambuco e Ceará. Pernambuco e Ceará tiveram uma evolução enorme na nota do IDEB, do Exame de Ensino Médio. Por quê? Porque conseguiram melhorar o seu sistema de ensino público. Certamente é possível nós termos redes de informática melhores. O meu colega Anderson, que eu vi ainda há pouco que ele estava aí, não sei se ainda está, o Anderson tem sugestões concretas, já me passou. Ele queria que eu já falasse com o governador. Eu falei, antes não pode ser agora, não. No momento, a gente só fala com ele sobre a Covid, mas nós vamos dar sugestões concretas do que fazer para que a rede de comunicação do Nordeste melhore, para que ela chegue lá na ponta, para chegar na última milha ou na última légua, porque as regiões muitas comunidades do interior de Pernambuco têm essa dificuldade. Então, nós vamos recomendar a criação de um comitê de pessoas de várias áreas, porque hoje nós já não temos mais a SUDENE. A SUDENE fazia esse papel de consertar as ações do Estado. Agora, a SUDENE, na verdade, tinha muito que vinha de cima para baixo. A novidade desse consórcio Nordeste é que ele foi organizado pelos estados. Então, eles podem aproveitar essa experiência do nosso comitê científico e passar a ter cabeças pensantes, que o Nordeste tem muito bom em muitas áreas. Na verdade, eles podem fazer um ou mais comitês com grande parte de pesquisadores, pensadores do Nordeste, mas é bom também ter a participação de pesquisadores de outras regiões do Brasil. Então, nós vamos deixar essa recomendação para o governador, para o Consórcio Nordeste, criar comitês para pensar o futuro do Nordeste. Então, mais uma vez, eu queria agradecer pelo seu convite, grande satisfação estar com vocês aqui, o meu caro Jarbas Barbosa, e certamente, como vocês disseram, nós vamos estar usando muito mais essas tecnologias digitais para nos comunicar sem ter que viajar tanto no futuro. Obrigado a vocês.